Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós vamos hoje trabalhar algumas questões relacionadas à interpretação. Primeiramente, eu quero que você saiba que a interpretação nada mais é do que uma arte, e toda arte pode ser aprendida. Se você entender que a hermenêutica, que é a arte da interpretação, pode ser aprendida, você precisará adotar, por exemplo, um método de interpretação. O método nada mais é do que um caminho que será dado e este deverá ser trilhado. Outra coisa, quando a gente lida com a interpretação, é que a gente precisa extrair do texto bíblico o sentido textual, a intenção do autor, ou ainda aquilo que Deus diz mediante a sua palavra. Nós não podemos projetar nossas ideias, os nossos conceitos para dentro do texto bíblico, mas sim extrair, tirar da própria palavra de Deus o sentido ou ainda a mensagem que é dirigida aos homens. Dito isto, eu quero mostrar nesse vídeo sobre algumas falácias, alguns erros grosseiros que as pessoas têm cometido, têm escutado e propalado. As pessoas às vezes não param, não refletem, ou ainda não vai conferir na Bíblia e por isso fala muita bobagem, mesmo em nome de Deus. Vejamos só. Estamos diante de um texto de 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 1. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Ora, muito se fala que Elias foi elevado ao céu numa carruagem de fogo ou num carro de fogo. A gente ouve isso de púlpito, a gente escuta isso na escola bíblica dominical, a gente encontra isso sendo propalado por gente que é sincera, temente a Deus, gente realmente que tem um coração na obra, mas ainda assim está completamente ou redondamente enganado, porque é um equívoco, é uma falácia, é algo que realmente não tem procedência. Note bem, quando eu li o versículo de número 1, diz claramente a maneira que Elias foi levado aos céus. E qual foi o modo de ser conduzido até o céu? Diz o texto, eu quero destacar aqui, num redemoinho. Isso mesmo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu. É isto que a Bíblia diz. Logo, toda aquela asseveração de que Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo, ou num carro de fogo, não tem embasamento bíblico. É um erro grosseiro. Por quê? De uma forma clara, o texto diz que foi num redemoinho. Suponhamos que a pessoa, quem começou a disseminar essa ideia, ela não prestou atenção nesse versículo de número 1. Ora, se ela prosseguisse e fizesse a leitura do texto, eu vou aqui abaixar e visualizar até o versículo 11. Destaco esse versículo 11 todo, você está vendo aqui. Vou fazer a leitura também dele. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Uma vez mais, o texto diz a maneira que Elias foi levado aos céus. Aparece sim carro de fogo, está aqui, ó, carro de fogo, nesta versão, pode ser carruagem de fogo, com cavalo de fogo. Ora, o texto ainda explica, diz que o carro de fogo, ou a carruagem de fogo, serviu apenas para separar um do outro. Um do outro de quem? Ora, Elias e Eliseu está dentro desse contexto. Aí você observa que as pessoas pegaram, vou dizer assim, um objeto que se encontra
Um objeto, ou melhor, um elemento que se encontra dentro de um texto, que é o carro de fogo, com cavalos de fogo, e é utilizado tão somente para separar um do outro e fez desse elemento o meio de transporte para ser conduzido ao céu. Está redondamente enganado, porque aqui no final, Elias subiu ao céu no redemoinho. Destaquei aqui para ficar mais fácil para você, principalmente se você estiver acessando o celular. E agora a palavra redemoinho aqui. Duas vezes no versículo 1 e no versículo 11 aparece o termo redemoinho. Ora, se houvesse feito uma leitura cuidadosa, atenciosa, certamente a pessoa que começou a divulgar isto não falaria tal coisa. Agora, muitas vezes, as pessoas passam adiante sem uma leitura cuidadosa, atenciosa, e, para piorar as coisas, os ouvintes que não são menos responsáveis, eles também deveriam conferir na Bíblia para ver se o que está sendo dito faz algum sentido. Porque deveria ser que nem os crentes lá da Bereia, que eram nobres. Nobres por causa de quê? Porque eles examinavam as Escrituras. Erra quem assevera que Elias subiu num carro de fogo, erra quem ouve e não confere a Bíblia para ver o que realmente diz acerca de tal assunto. Logo, as pessoas são levadas a um erro grosseiro. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos nos reportar para um texto que se encontra lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo. Vamos ler o versículo 22. Destaco aqui 22 e 23. Vou logo destacar os dois. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Provavelmente, algumas pessoas cansadas ou de tanto ouvir que novas são cada manhã, em outras versões que se renovam a cada manhã, numa alusão, olha só, as misericórdias do Senhor que são infinitas e não a palavra de Deus. A partir daí pegou, vou dizer assim, essa parte do versículo 23, novas são cada manhã, se renovam a cada manhã, a cada alvorada, a cada amanhecer, e começou a difundir no meio evangélico que a Bíblia se renova a cada manhã. Ora, quem conhece um pouquinho de Bíblia, e principalmente o texto em questão, capítulo 3, versículo 22 e 23, logo vai prestar atenção e atentar para o fato de que uma coisa não bate com a outra. Como assim? Novas são cada manhã, numa referência à Bíblia. Primeiro que a Bíblia é imutável, ela é inalterada, ela permanece a mesma, ela é para sempre, eu dizia assim, nesse sentido, nesse quesito de teor. Ela não modifica, ela não se renova, ela não se adequa, ela não, enfim, faz com que haja uma mudança de escrito, nada disto. Ela é a mesma. A Bíblia é sempre eterna, ela é eterna, é para sempre. Não tem essa conotação de renovação, porque a Bíblia não se renova cada manhã. Agora, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E o fato de eu estar falando contigo, e você está inclusive aqui nesse vídeo, tanto eu quanto você, já é um indício de que nós não fomos consumidos nesta data por conta da misericórdia de Deus. Porque as misericórdias de Deus não têm fim, são infinitas, como eu disse agora há pouco. E como, por extensão, novas, uma referência às misericórdias divinas, novas são cada manhã. E grande é a fidelidade de Deus para conosco. Observou que tanto esse texto agora analisado, quanto o anterior, do 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o 11, vale a pena ler,
ele na íntegra mostra uma coisa, mas as pessoas trazem um outro assunto a partir dos textos analisados e tem coisa que não bate uma coisa com a outra. Não faz sentido. Quanto mais você conhece a Bíblia de uma forma plena, mais você estará apto de ouvir com atenção, começar a ver se tem alguma coisa fora do lugar. Porque quando alguém, por exemplo, prega algo e fala uma coisa que não faz sentido com o ensino geral das Escrituras, de imediato eu sei que não procede, que não é bem assim. Porque ainda que eu não lembre da referência bíblica, mas sei o teor bíblico, o teor escriturístico. Então, qual é a dica que eu dou para vocês nessa relação à interpretação? Primeiro, você precisa fazer uma leitura séria, isso mesmo, uma leitura séria. Você tem que ser um leitor responsável, tem que ler de maneira cuidadosa, atenciosa, considerando os elementos gramaticais, inclusive da nossa língua portuguesa. Não vou exigir que você conheça as línguas originais, mas se vocês estudarem as línguas originais, precisam também conhecer de forma gramatical e dentro da questão do léxico, essa questão para análise sintática, porque o estudante da Bíblia, à medida que ele vai, vou dizer assim, subindo de degrau na sua instrução, no seu conhecimento, ele precisa considerar todas essas coisas. Agora, para você, leitor de língua, na nossa língua vernácula, você precisa tão somente ter um domínio básico das nossas regras gramaticais. Prestar atenção, por exemplo, nos verbos. Por quê? O verbo exprime a ação. Quando diz assim, Jesus viu, aí você faz aquela pergunta, viu o quê? O que Jesus viu? É o verbo ver. No caso que eu referi de Jesus, Jesus viu uma multidão cansada, faminta, e sabe qual foi a reação de Jesus? Ele teve compaixão. Percebeu a importância do verbo dentro de um texto? Quando há uma repetição de palavras, até mesmo na forma sinônima, você vê a ênfase que o autor quer dar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Diz duas coisas distintas? Não, diz a mesma coisa. A parte A, vou dizer assim, é reforçada pela parte segunda. A parte A é reforçada pela parte B. Um trecho reforça o outro, mas está dizendo a mesma coisa. Isso é muito comum no hebraico. E não apenas paralelo, mas ele vai reforçar, vai dar ênfase utilizando a repetição por meio de sinônimos. Uma outra coisa que você pode observar é justamente não apenas a questão da pontuação apenas, se tem uma exclamação, mas é atentar para a sentença, para a frase. Leia, por exemplo, silenciosamente, uma vez, duas vezes, três vezes. Leia e medite. A meditação é essencial para uma boa interpretação. Não é ler por ler, é ler para entender. E uma vez entendendo, você vai ter condições de interpretar a Bíblia adequadamente. Estas são algumas dicas. Existem muitas outras, mas para que não se torne mais longo este vídeo, eu deixo essas considerações, esperando que de alguma forma seja útil para a sua vida, assim como foi lá atrás, quando foi passado as informações, as dicas, as sugestões para a minha própria vida. Deus abençoe e Deus possa iluminar sua mente para a devida compreensão das Escrituras Sagradas.